Antes de tudo, comenta aqui de qual cidade você está assistindo. E se você ama histórias emocionantes, já se inscreve no canal Entre Lágrimas e Beijos e ativa o sininho para não perder nenhum momento que toca o coração. Agora, respira fundo, porque o que você vai ouvir pode mexer com lembranças que estavam adormecidas aí dentro. Era uma tarde nublada quando decidi voltar à cidade onde cresci. Fazia anos desde a última vez que estive lá, e mesmo sabendo que tudo provavelmente teria mudado, algo dentro de mim insistia que eu precisava rever aquele lugar. Talvez fosse saudade, talvez fosse só curiosidade. Mas a verdade é que existia uma memória, ou melhor, uma pessoa, que nunca me deixou completamente. Desde a infância, aquele amor inocente que marcou meus dias de verão, as brincadeiras na pracinha da esquina, as risadas sinceras. Tudo parecia ter ficado congelado em algum canto do meu coração. Ele, com seu sorriso torto e olhos que pareciam saber mais do que diziam, foi minha primeira grande emoção. E agora, tantos anos depois, algo me dizia que era hora de reencontrar aquele sentimento. Caminhar pelas ruas da cidade foi como folhear um álbum antigo de fotografias. Cada esquina carregava um fragmento do passado. A padaria onde comprávamos doce de leite com pão francês ainda estava lá. O banco da praça onde sentávamos para conversar, meio tímidos também. Mas o que eu não esperava era que, ao virar a esquina da antiga escola, eu o veria. Sentado em sua moto, com o mesmo olhar pensativo, embora mais maduro, mais marcado pela vida. Meu coração disparou, como se os anos não tivessem passado. Por um segundo, pensei em desviar o caminho, fingir que não vi, mas algo dentro de mim gritou: "Chega de fugir!" E então eu me aproximei. Ele me reconheceu no mesmo instante. Seus olhos se arregalaram e aquele sorriso, o mesmo sorriso de anos atrás, se formou em seu rosto. "Você voltou?" Ele perguntou como se esperasse por isso há anos. E eu, tentando manter a calma, apenas balancei a cabeça e sorri. Conversamos por minutos que pareceram horas. Falamos sobre tudo e nada. Descobri que ele nunca saiu da cidade, que tentou seguir em frente, mas nunca esqueceu aquele verão, que sempre voltava à praça, como se esperasse que um dia eu aparecesse por ali. E naquele momento, entre uma risada e outra, percebi que o sentimento ainda estava ali, intacto, apenas adormecido. Nos dias seguintes, nos encontramos outras vezes. Caminhamos pela cidade, revisitamos nossos lugares favoritos, rimos de coisas bobas. Foi como se o tempo tivesse feito uma pausa só para nos dar uma segunda chance. Mas eu carregava comigo uma dúvida. E se isso tudo fosse só nostalgia? E se ele apenas estivesse apegado a uma lembrança idealizada de mim? Essa incerteza me consumia por dentro, mas ele parecia tão seguro, tão verdadeiro. Certa noite, enquanto estávamos sentados no capô do carro dele, olhando as estrelas como fazíamos na adolescência, ele disse: "Eu esperei por você todos esses anos, e agora que te tenho aqui de novo, não quero te perder." Naquela noite, me permiti acreditar. Beijei-o como se o tempo nunca tivesse passado, como se todas as minhas inseguranças desaparecessem naquele instante. Foi um reencontro de almas, mas nem tudo seria tão simples. Descobri que ele estava noivo. A cerimônia seria em poucos meses, mas ele não parecia feliz com isso. Disse que o relacionamento era uma tentativa de seguir em frente, de preencher um vazio. Mas agora, com minha volta, tudo mudava. Eu não sabia o que fazer. Não queria ser o motivo de uma separação, mas também não podia ignorar o que sentia. Estávamos em um dilema. Um nó emocional difícil de desatar. Os dias passaram e a tensão aumentava. A noiva começou a desconfiar. Ele precisava tomar uma decisão. E então, algo inesperado aconteceu. Ela nos viu juntos, em um café, de mãos dadas. A confrontação foi inevitável. Lágrimas, gritos, acusações. E no meio disso tudo, ele olhou para mim e disse: "Desculpa, mas eu preciso ser honesto. Eu a amo. Sempre amei. E não posso me casar com outra pessoa tendo esse sentimento dentro de mim." Foi duro.
mas necessário. A verdade liberta. A noiva partiu e nós ficamos em silêncio, sem saber se deveríamos nos sentir culpados ou aliviados. Nos dias seguintes, ele se afastou. Precisava pensar, processar tudo, e eu, pela primeira vez, temi tê-lo perdido de novo. Mas uma semana depois, ele apareceu na porta da minha casa, com um envelope na mão e um olhar sereno. Dentro do envelope havia uma carta, escrita à mão. Era um texto que ele havia escrito há anos, pouco tempo depois da minha partida. Nele, ele dizia que se um dia eu voltasse, ele saberia que era o destino dando uma segunda chance, e que se eu o encontrasse, ele não deixaria mais ir. Você voltou, e agora é minha vez de lutar por nós, ele disse, olhando nos meus olhos. A partir daquele dia, começamos a reconstruir o que tínhamos perdido. Não foi fácil. A dor da separação anterior, os medos, os traumas, tudo precisou ser curado. Mas o amor que sentíamos era mais forte, e dia após dia fomos nos permitindo acreditar de novo. Revivemos sonhos antigos, falamos sobre um futuro juntos. Voltamos à nossa pracinha, sentamos no mesmo banco de antes, e ele me pediu em namoro ali, como se estivéssemos revivendo nossa adolescência. Era simples, mas carregado de significado. Ali, senti que o passado finalmente fazia as pazes com o presente. O tempo passou e a cidade já não parecia mais tão cinza. Tudo ganhava cor ao lado dele. As pessoas nos viam juntos e sorriam como se soubessem que aquele reencontro era especial. E era mesmo. Era o tipo de amor que não morre, que apenas espera. E então, em uma manhã de primavera, ele me levou ao mesmo lugar onde nos beijamos pela primeira vez, anos atrás. Com um anel em mãos, ajoelhou-se e disse: "Demorou, mas agora eu sei que é você. Sempre foi." E eu, entre lágrimas e risos, disse sim. Sim para o passado, sim para o presente, e sim para todos os futuros que ainda virão. O reencontro com meu amor de infância me ensinou que o tempo pode até separar, mas o que é verdadeiro encontra um jeito de voltar. Não importa quantos anos se passem, quantas estradas sejam percorridas. Quando duas almas estão conectadas por algo maior, o destino dá um jeito de reuni-las. Essa história é a prova disso. Se você já viveu algo parecido ou ainda sonha com esse tipo de reencontro, saiba, às vezes o que você procura também está te procurando. E o amor, o amor sempre encontra o caminho de volta. Se essa história tocou seu coração, compartilha com alguém que acredita em reencontros. E claro, se ainda não é inscrito no canal Entre Lágrimas e Beijos, aproveita agora para se juntar à nossa comunidade de corações sensíveis. Até a próxima história, que vai fazer você suspirar.